Associações como a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, entidade criada para defender os interesses comerciais dos exportadores de carnes do Brasil, tem trabalhado na mídia apelando para a sensibilidade das lideranças do movimento grevista dos caminhoneiros ou da polícia para que aconteça uma urgente liberação da passagem dos caminhões carregados com ração, carnes vivas, carnes e outros alimentos em caminhões frigoríficos. Mas o que a BPA esconde do mercado? Seja muito bem-vindo à Rural Business, a sua agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Em greve desde o dia 21, ou seja, 7 dias corridos completados nesta segunda-feira, 28 de maio, a BPA apela para o risco de desabastecimento de alimentos para o consumidor e usa a imprensa para alegar que milhares de toneladas de carnes e outros produtos deixaram de ser transportados para os centros de distribuição desde o início das paralisações. E também diz que após o final da greve, a regularização do abastecimento de alimentos para a população poderá levar até 2 meses. E além dos problemas de desabastecimento no mercado doméstico, a entidade alega que aproximadamente 100 mil toneladas de carne de aves e de suínos deixaram de ser exportadas na última semana. E não é só. Diz também que o impacto na balança comercial já é estimado em 350 milhões de dólares. Mas o que a BPA não diz? A entidade não diz que já na segunda-feira da semana passada havia uma projeção de queda nas exportações para esse mês de maio, antes, portanto, da greve começar. E qual é o real motivo para essa desaceleração? O aumento radical do consumo interno com a chegada da Copa do Mundo de Futebol. É isso mesmo. As empresas frigoríficas exportadoras que têm plantas no Brasil já estavam, neste mês de maio, desacelerando as exportações para suprir a forte demanda interna que o país terá nos próximos meses de junho e julho. O estudo de projeção feito pela equipe de pecuária da Rural Business na segunda-feira da semana passada já alertava aos nossos assinantes que a previsão para esse quinto mês do ano já indicava aí uma redução de 14,5% nas exportações de carne bovina em relação ao mesmo mês de 2017. Pelas projeções da Rural Business, tomando como base a média do câmbio de R$ 3,650, as vendas até o final de maio poderiam render a esses frigoríficos apenas o terceiro maior faturamento da história, com 1 bilhão e 160 milhões de reais, ou 322 milhões e 480 mil dólares, caso o desempenho das vendas da terceira semana de maio se mantivesse neste ritmo até o final do mês. Mas agora sabemos que essas exportações vão cair ainda mais, porque a indústria parou de exportar. Mas o que mais a BPA não conta? Que os grandes frigoríficos estão perdendo muito dinheiro também na Bolsa de Valores com a greve dos caminhoneiros. Essas perdas revelam que os investidores estão atentos ao comprometimento de frigoríficos com as exportações. Em português, claro, quem tem hoje uma estratégia de colocar mais carne bovina no Brasil do que no mercado externo, como é o caso da JBS, a leitura dos investidores é outra. Já quem tem como estratégia colocar mais carne bovina produzida no Brasil no mercado externo é fortemente penalizado pelos investidores. Para você ter uma ideia, por volta das 13h30, horário de Brasília, você vê como estava o valor das ações nas 4 grandes companhias frigoríficas ligadas ao mercado de carnes. A JBS era a única que operava com alta de 0,31%. Marfrig com queda de 3,39%, Minerva com menos 3,76% e BRF com menos 3,28%. Sem dúvida, o momento é de muita atenção ao mercado de carnes do Brasil. As indústrias frigoríficas seguem obrigadas a suspender provisoriamente as atividades de compra e abates de bovinos. E nesse ambiente, voltamos a manter os valores do boi e da vaca gorda da semana passada, para que o operador desse mercado tenha memória de preço. As mesas de crise dos grandes frigoríficos seguem com muito medo de não conseguir reescalonar a programação de abates dos animais que não conseguiram chegar às plantas e foram levados de volta para as fazendas. O medo é de perder esses lotes para a concorrência no fim dessa greve ou
ver o vendedor de gado gordo fechar a porteira das fazendas, negociando gado de maneira muito mais cadenciada. E mais uma vez, não esqueça, o desespero é ainda maior, porque estamos na boca do maior evento de consumo de carnes do Brasil, a Copa do Mundo de Futebol, que começa no próximo dia 14 de junho na Rússia. Antes de encerrar, na nossa análise escrita você tem acesso a um estudo completo feito pela equipe de pecuária da Rural Business que mostra, por meio de gráficos, o desempenho das ações da JBS, Marfrig, Minerva e BRF. Por hoje é só, você vê agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.